Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre o método de Gram para a coloração bacteriana. Qual será a importância em se corar as bactérias? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Uma das etapas mais importantes para o auxílio diagnóstico do patógeno causador de uma infecção consiste na análise microscópica do material biológico obtido diretamente do local onde se pretende investigar. Para o exame bacteriológico, existem diversos métodos de coloração que podem ser utilizados no laboratório de microbiologia clínica, como, por exemplo, a coloração de Ziehl-Neelsen e de Albert Leyburn, sendo a coloração de Gram a mais amplamente disponível e utilizada. Essa técnica de coloração secular, descrita em 1884 pelo bacteriologista dinamarquês Hans Christian Gram, consiste em tratar de maneira sucessiva um esfregaço bacteriano com os seguintes reagentes: a violeta genciana, que age como um corante primário, o Lugol, que atua como um agente fixador, o etanol acetona, que age como um descorante, e finalmente a fucsina, que por sua vez atua como um corante secundário. A coloração de Gram, além de ser quase sempre o primeiro passo para a caracterização das amostras bacterianas, também apresenta grande importância clínica, uma vez que permite classificar as bactérias em dois grandes grupos: as bactérias Gram-positivas e as bactérias Gram-negativas. Essa informação permite ao clínico monitorar o processo infeccioso até que o resultado da cultura bacteriana esteja disponível. Além do mais, as lâminas podem ser montadas de forma permanente e preservadas como fonte de informação. A técnica de coloração de Gram inicia-se, atenção, com o preparo das lâminas para a coloração. Aqui, com o auxílio de uma alça bacteriológica esterilizada após flambagem, colocamos uma gota de solução salina no centro de uma lâmina limpa. Em seguida, abrimos a placa de cultura a ser testada e ainda, utilizando a alça bacteriológica, tocamos a colônia escolhida para a retirada da amostra. Emulsionamos então o material biológico junto à solução salina para, com movimentos circulares da alça bacteriológica, obtermos um esfregaço ovalado, bem fino e uniforme. Na sequência, fixamos o esfregaço, passando a lâmina rapidamente, claro, com o lado oposto ao esfregaço, por 3 vezes na chama do bico de Bunsen. Na etapa de coloração do esfregaço bacteriano, cobrimos o material, atenção, com a solução de violeta genciana, deixando o corante agir por 1 minuto. Em seguida, lavamos rapidamente em água corrente e cobrimos a lâmina, atenção novamente, com o Lugol, que irá agir como um agente fixador do corante primário, deixando-o atuar também por 1 minuto. Neste momento, tanto as bactérias Gram-positivas como as Gram-negativas irão absorver de maneira idêntica o corante e o fixador, adquirindo uma coloração azulado devido à formação de um complexo cristal violeta iodo insolúvel no citoplasma das células. Em seguida,
removemos o lugol da lâmina, gotejando sobre esta a solução descorante, atenção, de etanol acetona, até que o líquido se torne incolor. O tratamento do esfregaço com o etanol acetona irá dissolver a porção lipídica das membranas externas das bactérias gram-negativas, sendo então o complexo violeta-iodo removido dessas células, deixando-as, atenção, descoradas. Por outro lado, em relação às bactérias gram-positivas, o solvente etanol acetona irá desidratar as espessas paredes dessas bactérias, provocando a contração dos poros de peptidoglicano, tornando-as dessa forma impermeáveis ao complexo violeta-iodo, mantendo assim essas células coradas com o corante primário, ou seja, ainda em azul. Veja, a etapa de descoloração é crítica, já que a retenção ou não do corante primário depende das propriedades físicas e químicas da parede bacteriana, tais como espessura, densidade, porosidade e integridade. Em seguida, lavamos a lâmina em água corrente e cobrimos com o corante secundário, ou seja, a, atenção, fucsina de Gram, deixando-o atuar por cerca de 30 segundos. Após essa etapa de coloração, as bactérias gram-positivas aparecerão coradas em azul, e as gram-negativas, que antes estavam incolores, passam agora a ficar avermelhadas. A lâmina, então, é colocada no microscópio, sendo primeiramente visualizada em objetiva de pequeno aumento, para em seguida ser observada em objetiva de imersão em óleo, em um aumento de 1000 vezes. Agora, podemos visualizar a morfologia, bem como os arranjos que as células bacterianas apresentam. Nesta foto, nós visualizamos cocos gram-positivos em formação de cachos. Nesta foto, observamos cocos gram-positivos em formação de cadeia. Nesta foto, nós observamos a presença de cocos gram-negativos aos pares. Nesta foto, nós visualizamos os bacilos gram-positivos isolados, aos pares e em cadeias. E nesta outra foto, nós visualizamos os bacilos gram-negativos. Dentre as limitações da coloração de Gram, podemos destacar: fornece um diagnóstico apenas presuntivo e preliminar. Só é capaz de identificar, quando muito, até o gênero bacteriano, não sendo possível, na maioria dos casos, o diagnóstico da espécie da bactéria. Necessita de um grande número de patógenos na amostra para uma maior sensibilidade. Alguns micro-organismos não se coram adequadamente pelo método de Gram, como, por exemplo, o Treponema pallidum, espécies de Legionella, Mycoplasma e micobactérias. As células de bactérias gram-positivas, quando envelhecidas ou mortas, com envelopes danificados por agentes físicos ou químicos, tendem a perder o cristal de violeta, podendo exibir parte ou todas as células coradas como gram-negativas. Portanto, o uso de material fresco é muito importante. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nesta semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.